Grande parte dos pequenos e médios empresários começou as atividades porque era muito bom no que fazia. Era muito bom na parte operacional, era muito bom na parte comercial, era muito bom na parte estratégia em alguma empresa. E um certo dia ele percebeu que ele era tão bom e começou a acreditar que a empresa dependia dele. Como a empresa dependia dele, ele falou assim: caramba, por que não ter a minha empresa? E para reforçar tudo isso, alguém falou para ele: nossa, por que você não monta a sua empresa? Você é tão competente, você é tão capacitado. E aí, nesse exato momento, foi plantada uma sementinha do empreendedor. E ele começou a imaginar e ter alguns sonhos como empreendedor. Poxa, o que eu quero? Eu quero ter liberdade, eu não quero ter mais chefe, eu quero poder conquistar as coisas que eu sempre quis, uma casa melhor, uma condição melhor para minha família, uma escola melhor para o meu filho. E aí tá, essa sementinha, ela começa a crescer, ela começa a enraizar nesse profissional. E o que surge logo depois disso? Um pedido de demissão. E nasce mais uma pequena e média empresa com estrutura familiar. Por que com estrutura familiar? Porque quem que vai ajudar no começo? São os parentes, a esposa, o filho, e aí a coisa começa a criar corpo, aí sim começa a nascer, a ser estruturada uma nova empresa. O que geralmente acontece com esse empreendedor é que ele tem uma visão muito focada, direcionada para o que ele é bom. Então olha só, quando a gente tem um empreendedor técnico, ele é muito bom no operacional, ele faz aquilo com maestria, com tanto conhecimento que tira de letra. E quando a gente tem um empreendedor administrador, aquele que administra, aquele que controla, aquele que gerencia, ele também tem uma maestria danada. Ou aquele empreendedor que tem a veia de empreendedor mesmo, de inovação, de crescimento, é o cara mais arrojado. São esses três tipos de perfil. E quem está falando isso? Cássio, de onde você tirou isso? Olha só, eu tirei isso do livro chamado Mito do Empreendedor. É isso mesmo, ele fala exatamente o que eu estou te falando. E aí o que acontece com o empreendedor, com o empresário? Ele tende a focar no que ele é bom, e não tem nada errado disso. Mas o cara que era operacional, ele tende a focar no operacional. O administrativo, ele não é bom no operacional, mas ele é bom na administração. E o que é aquele inovador, aquele crescimento, aquele mais arrojado, ele tende a focar nisso e deixa a parte administrativa e deixa a parte operacional. E aí começa o caos, começa a gestão complicada dentro da empresa. Porque a empresa, ela tem 3 pernas, só que só uma perna funciona e ela fica manca, ela fica meio que vai de um lado, vai do outro. É assim que acontece nas empresas familiares. E sabe como é que você soluciona isso? Sabe como você faz uma gestão descomplicada? É isso que eu vou falar para você, então vem comigo. Olha só, o primeiro passo é você identificar qual é a sua característica principal. Qual que predomina em você? Você é o administrador? Você é o técnico? Ou você é o empreendedor? O primeiro passo é esse. Então, você precisa parar, olhar as suas atividades, olhar o seu comportamento, a sua conduta de cara. Você consegue fazer esse diagnóstico e chegar a uma conclusão muito rápida. Na hora que acabar esse vídeo, já faz isso, você já... Opa, o primeiro passo é esse. Eu preciso descobrir onde é que eu estou, quem eu sou, qual o papel que eu desempenho aqui. Esse é o primeiro passo. Depois que você descobrir isso, você provavelmente vai perceber onde é que estão as partes frágeis da sua empresa. Se você é um operacional, você vai perceber que o administrativo talvez não esteja tão bem, ou a parte do empreendedorismo, de fazer a coisa andar, evoluir, não seja tão bem. Então o primeiro passo é esse. O segundo passo é esse, legal? E aí o que você precisa ter na sua cabeça? Que a gente precisa de pessoas, empresa precisa de pessoas, pessoas dependem de pessoas, então você precisa montar o seu time com pessoas que têm características, talvez administrativa, talvez operacional, talvez de empreender. Esse é o terceiro passo que você precisa, poxa, preciso montar um time, preciso montar a minha escuderia, preciso montar o meu time para que a gente realmente vá para o próximo nível. E aí você deve ter ouvido já muitas pessoas falando assim, sai do operacional, mas se você só sabe fazer operacional, não tem problema nenhum você ficar no operacional.
Porém, contrate, qualifique pessoas para vir para a parte gerencial, para a parte tática, estratégia do negócio. Se o seu forte é operacional. Legal? Mas antes disso, você precisa ter clareza do que você quer, do que você espera da sua empresa. Tudo é a clareza, cara. Se você tem a clareza, se de repente você fala, não, eu quero que a minha empresa continue desse jeito, dessa forma que é hoje. Isso não me incomoda, desse jeito tá bom, tá tudo certo. Esse vídeo não é para você. Mas se você é aquele que está incomodado porque está atuando em uma dessas áreas que eu te falei, e a sua personalidade, a sua característica é predominante em uma delas e quer mudar, esse vídeo é para você. Aí você precisa seguir esses passos que eu acabei de falar. Legal? E depois que você percebeu e definiu quais são as pessoas, quais são as cadeiras que você tem que preencher, o que você precisa fazer? Definir um critério. Qual é o perfil dessa pessoa? Como é que essa pessoa tem que ser? O que você espera dessa pessoa? O que ela vai fazer? Como é que você vai medir e monitorar o desempenho dessa pessoa? Quando você fizer isso, você vai montar a escuderia. Quando você montar a escuderia, você começa a fazer uma gestão descomplicada. Então, descomplique a sua gestão. Coloque a pessoa certa no lugar certo, que o resultado é certo. Olha só, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte aqui, encaminhe para um empresário, para um empreendedor que quer fazer uma gestão descomplicada, mas não sabe como. Eu tenho certeza que se ele seguir esses passo a passo, ele vai conseguir fazer uma gestão descomplicada. É isso aí. Te encontro lá no topo